Olá, coordenador, professor, professora, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o regulamento da terceira jornada de matemática. Olá, tudo bem, professores, coordenadores? Eu sou a Michelle, PCNP de Tecnologia, e eu vou estar auxiliando o Carlos e a Amélia para poder estar apresentando o blog da Jornada de Matemática. Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos para mais um encontro. Eu sou a Amélia, PCNP de Matemática, na diretoria de ensino, e como o Carlos já falou, nós vamos falar um pouco sobre a ação da Jornada de Matemática, que será desenvolvida pelos alunos dos nonos anos, dos anos finais, e o ensino médio. A terceira jornada de matemática é uma ação do nosso plano de melhoria, do MMR, né? Então, para quem não lembra o que quer dizer MMR, é Método de Melhoria de Resultados. Então, como vocês também na escola vocês fazem, né, o MMR, o plano de melhoria, nós também, do núcleo pedagógico, precisamos fazer o nosso plano de melhoria e ações para desenvolver juntamente com as escolas. Essa ação da jornada, ela precisa ser colocada em prática, né? E para isso, nós precisamos da colaboração das escolas, dos nonos anos e do ensino médio, com as turmas de primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Essa ação, ela foi, na realidade, pensada, ela foi elaborada no início do ano no formato presencial. E devido à pandemia e à suspensão das aulas presenciais, ela precisou ter ajustes, ou seja, sofreu alterações, ajustes, para que depois nós pudéssemos realmente apresentar essa ação para vocês. Confesso que não foi fácil, né, a gente ajustar e alterar essa ação, até porque nós pensamos muito nos professores e alunos, porque nós não queríamos sobrecarregá-los com atividades ou mesmo no trabalho. Aí nós pensamos, repensamos, e aí o que realmente nós decidimos é que essa ação deveria ter um blog. Então, para essa ação foi criado um blog, né, onde vocês terão todas as informações e orientações, tanto para os professores como para os alunos. O blog, ele foi criado, ele foi construído, na realidade, pela Michelle, que é a nossa PCNP de Tecnologia na diretoria de ensino, né? E aí, a Michelle vai apresentar depois o blog para vocês. Mas antes mesmo do blog, eu gostaria que o Carlos falasse um pouquinho do regulamento, né, da jornada. Pode ser, Carlos, falar um pouquinho com a gente sobre o regulamento? Pode, claro. Então, vale lembrar também que nesse regulamento, o formato da nossa jornada neste ano, ele vai ser digital. A primeira e a segunda jornada, eles foram no formato presencial. Então, devido às condições atuais, nós temos aí o formato digital no qual nós vamos explicar e desdobrar o assunto aqui no decorrer aqui do regulamento, tudo bem? Então, essa terceira jornada, ela é uma ação da Diretoria do Ensino Leste 2, né? Desde o início de 2017, nós temos a participação de escolas e alunos também, favorecendo sempre a aprendizagem e o engajamento da comunidade escolar também, né? E a jornada de 2020, ela apresenta um desafio e uma necessidade no sentido de quê? De garantir a aprendizagem dos estudantes nesse momento de ensino por meio das atividades não presenciais. Então, ela vai adquirir um novo formato que permite a participação dos estudantes por meio de ferramentas digitais e por meio de materiais impressos aos estudantes que não dispõem de acesso aos recursos digitais. Então, as atividades também serão organizadas de modo a desafiar os estudantes em momentos de recuperação, reforço e aprofundamento das habilidades matemáticas relacionadas a temáticas, números, geometria, espaço e forma e probabilidade.
ela tem também como seu objetivo mobilizar os estudantes do 9º ano dos anos finais de ensino fundamental e alunos do ensino médio, da 1ª, 2ª e 3ª série, juntamente com os professores, criando um contexto favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento das habilidades estruturantes dos alunos. A justificativa, né, já dita pela Amélia anteriormente, só reforçando, de acordo com o MMR, antes do MMR nós realizamos uma análise com os resultados do SARESP e foi identificado também uma redução no desempenho em matemática dos estudantes na transição das etapas, tanto dos anos finais como o ensino médio. Então, foi decidido entre o núcleo pedagógico e equipe do MMR também, para que nós pudéssemos articular a necessidade de aumentar ou melhorar o desempenho de matemática dos estudantes a essas etapas de escolarização, para garantir uma melhoria nos resultados na área de matemática. Nos anos finais, nós teremos aqui 48 escolas da Leste 2 que oferecem a modalidade 9º ano. 48 escolas estão participando. E na modalidade ensino médio, nós temos 43 escolas que oferecem a 1ª, a 2ª e a 3ª série do ensino médio, todas irão participar. Os participantes de ações a serem desenvolvidas, como a Amélia pontuou anteriormente, né, que ela constitui uma ação articulada entre o núcleo pedagógico e os integrantes da unidade escolar, de modo que se destaca a importância dos integrantes e as respectivas ações a serem desenvolvidas. Então, de que maneira que foi pensada? Primeiramente, o PCNP de matemática, no qual responsáveis na Leste 2, Carlos e Amélia, e os demais da equipe do núcleo, né, mas cabe aos de matemática, elaborar e acompanhar as etapas e atividades propostas para a jornada de matemática, emitir relatórios de participação, de desempenho das unidades escolares e disponibilizar os materiais de formação no blog da Jornada de Matemática. Nós vamos fazer uma parceria com os demais colegas para esse acompanhamento. Na escola, a função, cada um tem um papel importante. É importante ressaltar que o diretor da escola, ele deve garantir a participação dos professores e estudantes na Jornada de Matemática. E o professor coordenador também. Só que o professor coordenador também tem uma função de informar e acompanhar a participação dos professores e estudantes em todas as etapas da jornada de matemática. Então, enquanto o diretor garante, o coordenador ele informa e acompanha essa ação na escola. E o professor de matemática? Ele deve participar das atividades de formações nas datas que serão agendadas e divulgadas através do blog. Ele vai também acompanhar o processo, a participação, promover o engajamento dos estudantes por meio da divulgação da jornada de matemática e de momentos das devolutivas e das atividades que serão disponibilizadas quinzenalmente. A formação dos professores ela acontecerá também através de recursos digitais, como, por exemplo, essa de nós, essa que está acontecendo agora, né? Ou gravada, ou síncrona, ou assíncrona, né? Ou síncrona, no momento se for ao vivo, através do canal, ou até mesmo nesse momento aqui gravada, para que vocês possam compartilhar e entender e trazer suas perguntas, suas dúvidas através do blog, para que nós possamos responder e reforçar caso tenha alguma dúvida. Então, a formação ela está acontecendo nesse momento, num papel também de o professor de cada escola, será indicado um professor com um perfil multiplicador para participar e replicar a formação em ATPC, bem como o andamento da ação desenvolvida em todas as turmas. E os estudantes? Os estudantes, eles vão participar das atividades propostas, das etapas da jornada de matemática, eles vão respeitar os prazos das postagens das atividades, vão acompanhar as devolutivas das atividades que serão disponibilizadas no blog, comunicar o professor sobre as eventuais dúvidas relacionadas ao acesso ou desenvolvimento das atividades.
aqui eu vou passar um pouquinho para a Amélia, falar um pouquinho dessa questão de como que é o desenvolvimento dela, nas 4 fases. Pode ser, Amélia? Claro, pode sim. Obrigada, Carlos. Eu Claro. quero lembrar também, Carlos, que esse novo formato da ação, o que nós queremos é mobilizar e engajar os alunos, né, com as atividades aí, utilizando os recursos digitais. Mas também nós vamos ter também atividades impressas para aqueles alunos que não têm acesso a nenhum recurso digital. Tá? Então, e essa ação, ela foi organizada em 4 fases. Na fase 1 e 2, que vai do dia 8 de setembro até 20/10, serão encaminhados no blog atividades com foco na recuperação e reforço das habilidades estruturantes de matemáticas, tá? Então, os alunos farão essas atividades e logo em seguida nós já saberemos as questões que realmente eles acertaram e aqueles não acertaram, né? E aí nós temos as habilidades que nós vamos trabalhar também, tanto nos anos finais como no ensino médio. Você pode apresentar, Carlos, as habilidades para nós? Claro. Então, como novo formato da BNCC e o Currículo Paulista, né, hoje nós temos aqui as unidades temáticas, né, a serem trabalhadas, as habilidades estruturantes e os objetos de conhecimento que eram os antigos conteúdos, né. Então, números, só para relembrá-los também, né, nós temos agora um código alfanumérico. EF significa ensino fundamental, 06 do 6º ano, MA matemática, 08 é habilidade 8. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. O objeto de conhecimento são frações, significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Você pode observar, professor, professora, que a habilidade, ela conversa com o objeto de conhecimento. Então, ó, reconhecer as frações, os números reais da fração, um conversa com o outro. A unidade temática do 9º ano é probabilidade e estatística. EF, ensino fundamental, 08, 8º ano, MA, matemática, 22, habilidade, 22. Calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Então, o objeto de conhecimento é princípio multiplicativo da contagem, soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral. Mais uma vez, a habilidade, ela conversa com o objeto de conhecimento. E a última aqui do 9º ano, que será trabalhada em questão de números, no eixo temático os números, é o EF, ensino fundamental 09, MA, matemática, a habilidade 1, reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos na reta cujo comprimento não é expresso por números racional, com medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando a soma da medida de cada lado como unidade. Aí, o objeto de conhecimento é a necessidade de números reais para medir qualquer segmento de reta, números irracionais, reconhecendo a localização de alguns na reta. Então, só reforçando aqui, para o 9º ano, serão trabalhadas apenas 3 habilidades. Essas 3 habilidades, professor, professora, elas acabam conversando com as habilidades estruturantes que os alunos têm e enfrentaram maior necessidade nos que foram apontadas nos anos anteriores, os resultados de avaliações externas. Então, por isso, houve a necessidade de trabalhar essas 3 habilidades para o 9º ano.
tudo bem, nós esperamos que vocês tenham compreendido. Caso não tenham, pode escrever para nós ou pelo blog, ou através do canal, ou até mesmo para o e-mail do Núcleo Pedagógico, para que nós possamos implementar ou melhorar, talvez, o entendimento de vocês. Eu entendo, talvez, aqui, que na primeira série do ensino médio pode ser que eu esclareça melhor. O currículo oficial, ainda em uso no ensino médio, aquele branco e preto, ele ainda fala que as habilidades ainda estão nas nomenclatura H, mas nada mais, nada menos, também já adaptando ela para o código alfanumérico, que são as habilidades estruturantes, é a mesma coisa. Então, H17, eu tenho como ler, comparar e ordenar os números racionais em diferentes contextos e associá-los a ponto e uma reta. E o objeto de conhecimento são números racionais na representação fracionária e na decimal, usos de ordenação e associação com pontos na reta numérica e operações. E eu trabalho também, além de números, para a primeira série, nós vamos trabalhar geometria, que é H18, que é calcular medidas de ângulos internos, de polígonos regulares, sem uso de fórmulas e estabelecer relações entre ângulos internos e externos, os polígonos preferencialmente vinculados à construção de mosaico ou ladrilhamento. Esse exemplo são aquelas que acontecem nas ruas, nas subidas, nas calçadas, onde há necessidade de trabalhar a questão do triângulo retângulo. E o objeto de conhecimento são os polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. E para finalizar, na primeira série do ensino médio, nós temos também a habilidade 24, que é identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. E o objeto de conhecimento, mais uma vez, ele é a razão diretamente e inversamente proporcionais entre duas ou mais grandezas. Agora eu vou falar para vocês da segunda série do ensino médio. Só retomando que a habilidade 17, nós vamos utilizar ela na primeira, na segunda e na terceira série. O que vem de novo para nós aqui na segunda série é que a habilidade 28, na unidade temática geometria, é resolver problemas que envolvem as relações métricas fundamentais em triângulos retângulos. E objeto de conhecimento, as relações métricas do triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, verificações e experimentações de demonstração. Então, é todo aquele conteúdo que ele já viu também nos anos anteriores. E, para concluir a segunda série do ensino médio, eu venho para o eixo temático probabilidade e estatística, que tem como habilidade resolver problemas que envolvem probabilidade simples, ou se eu quiser ainda voltar e trabalhar a questão da habilidade da BNCC ou do currículo paulista, eu tenho a EF, Ensino Fundamental 08, oitavo ano, Matemática, habilidade 22, que é calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer a soma das probabilidades de todos os elementos, e tem como objeto de conhecimento o princípio multiplicativo da contagem, ou seja, a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral. E na terceira série do ensino médio, nós temos como unidade temática números, a habilidade estruturante é a habilidade 10, reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento e decrescimento, e o objeto de conhecimento, ele entra em progressões geométricas, crescimento exponencial, função exponencial e equações e inequações. O professor de matemática sabe muito bem que nós estamos falando de objeto de conhecimento, que era o antigo conteúdo, mas agora, com o novo formato do currículo paulista, ele entra nessa nomenclatura. E a habilidade 17, ela é a mesma. Entrou para nós aqui na terceira série, complementamos aqui para nós na terceira série do ensino médio, a habilidade 34, que é aplicar os raciocínios combinatórios, aditivo ou multiplicativo na resolução de situação-problema. E o objeto de conhecimento, ou princípio multiplicativo, da contagem. Agora eu passo a palavra para a Amélia, falar um pouquinho da questão das fases. Pode ser, Amélia? Pode ser sim, Carlos, obrigada.
eu vou aproveitar e vou falar já a fase 1 e a fase 2, tá? Que elas são realmente semelhantes. Então, na fase 1 e fase 2, serão disponibilizados através do blog atividades que são elaboradas pelos PCNPs de matemática. O Carlos já falou isso anteriormente, né? Então, essas atividades, elas serão lançadas no blog, onde os alunos poderão acessar e responder essas questões. E eles terão um período para responder essas questões. Então, na semana do dia 8, nós vamos ter aí uma semana com atividades experimental, vamos pensar assim, né? Então, os alunos vão entrar a partir do dia 8 no blog e vão responder as questões. E depois a Michele vai explicar como que os alunos, ou mesmo os professores, vão utilizar, vão trabalhar com o blog, tá? Para eles responderem aí essas questões. Então, quando os alunos realmente terminarem a etapa 1 e a etapa 2, ou seja, responderem essas questões, ao final vai gerar uma planilha, né? E por que gerar essa planilha? Porque nós vamos realmente computar a participação dos alunos por escola. Então, a Michele realmente separou, ela teve um trabalho, né, de separar todas as escolas, e os alunos vão realmente entrar para responder essas questões na sua própria escola, tá? E aí, depois disso, vão gerar essa planilha, e nós vamos também fazer um relatório para apresentar o ranking das escolas que realmente que tiveram maior participação na etapa 1 e na etapa 2. E também, depois dessa etapa 1 e 2 finalizada, nós vamos separar as escolas por regiões. Então, e quem seriam essas regiões? Nós vamos separar escolas do Itaim Paulista, Guaianazes e São Miguel. Aí nós já chamamos essa etapa de etapa 3, que ela vai do dia 26 de outubro a 17 de novembro, né? Então, e nessa fase também, os alunos, eles vão desenvolver, vão responder algumas atividades que já vão estar no blog, porque nós vamos alimentar esse blog constantemente, de 15 em 15 dias, vamos pensar assim, né? É assim que nós colocamos agora, pensamos em colocar as atividades. E após também a terceira fase, nós vamos ter um relatório com o ranking das escolas que tiveram maior participação. E agora elas estarão separadas por região. E na fase 4, que vai do dia 23 de novembro a 4 de dezembro, também serão propostas atividades com o foco no aprofundamento das habilidades estruturantes de matemática, né? Então, nós vamos ter o ranking também, né? E esse ranking nós iremos enviar para os professores e para eles saberem, ou mesmo a gente vai colocar também no blog para eles terem acesso. No final da fase 4, nós também vamos aí verificar quais foram as 3 escolas que tiveram a maior participação, né, nesse momento. Se caso nessa fase nós tivermos empate entre aí o número de participantes, nós vamos também ter os critérios de desempate. Então, para isso, nós vamos fazer, né, nós, os PCNPs, com essa planilha, nós vamos fazer o levantamento aí da porcentagem dos estudantes participantes. Então, nós vamos trabalhar com um percentual, não com quantidade, né? Porque nós sabemos que tem escolas que têm turmas aí diferentes, né? Tem escolas que têm 2 turmas com 9º anos,
escolas com 5 nonos anos, e isso também serve para o ensino médio, tá? Então, nós vamos realmente trabalhar com percentual para a gente fazer esse ranking das escolas. E na fase 4, nós vamos trabalhar também com aprofundamento das habilidades estruturantes. Só que não será mais com a mesma quantidade de questões que nós utilizamos na primeira, na segunda e na terceira fase, na terceira etapa, né? Porque nas etapas anteriores a 4, nós estamos utilizando 6 questões. Para a fase 4, nós vamos utilizar uma atividade com 3 questões apenas, tá? E aí nós vamos chegar no final aí da nossa jornada de matemática. Após a realização de cada etapa, após a realização de cada etapa, será disponibilizada no blog a devolutiva por meio de vídeo ou material digital, né, que vai ser o arquivo com as questões comentadas. O acesso a esse material poderá ser feito através do blog e acontecerá por meio de envio e e-mail aos estudantes e professores. Então, durante aí a nossa jornada, nós vamos também precisar aí do e-mail dos professores e dos alunos, se caso eles quiserem essa devolutiva, tá? Por e-mail. E é importante também, pessoal, e aqui nós destacamos que o professor é fundamental nesse desenvolvimento da jornada, porque nós precisamos que ele divulgue a jornada aos alunos, que motive os alunos, né, a participar da jornada. Então, por isso que nós dizemos que a participação do professor é muito importante nesse momento, né, e nós realmente esperamos que ele nos ajude com a jornada de matemática. Aí vamos ver no próximo slide, nós temos a premiação. A premiação, eu vou deixar para o Carlos falar um pouquinho, pode ser, Carlos? Pode, claro. Então, lembrando, professor, você é o nosso principal agente motivador que vai conduzir, articular com os nossos alunos para que essa jornada possa acontecer, deva acontecer na sua escola, e não deixar aquele aluno somente porque estamos em uma fase de educação remota, mas acho que a necessidade do desenvolvimento e da participação e do andamento também na aprendizagem do aluno, né? Quanto à premiação, receberá um certificado de participação nas jornadas de matemática o estudante que concluir todas as etapas. E o regulamento, ele pode ter, sim, poderá sofrer alguns ajustes, porventura, de repente, a Secretaria de Educação, a SEDUC, realizar alguma formação ou alteração em outros programas, como recuperação e aprofundamento, ou outras situações. Caso ocorra necessidade, todos nós seremos avisados, tanto será publicado no blog ou por e-mail. Por isso que também, reforçando, professor, você, coordenador, repasse e tenha o e-mail institucional do seu professor, para que nós possamos entrar em contato com ele ou ela em tempo hábil, para que todos nós possamos articular e desenvolver melhor essa ação na escola e na diretoria de ensino Leste 2 como um todo. Eu trago agora para vocês alguns registros e fotos de anos anteriores. Aqui eu tenho um registro da primeira jornada de matemática, que foi em 2017, com o ensino médio. Aqui é um outro registro da fase final da jornada de matemática na Leste 2. Aqui eu tenho um troféu, também existente na fase da jornada em 2017. Aqui nós temos a equipe finalista, a escola vencedora aqui foi o Soldado Éder, os alunos na época finalistas, né, que participaram. Aqui nós temos aqui a equipe que participou também, e a equipe da diretoria também que estava e que está ainda presente, né. Aqui mais um registro aqui da realização das atividades. Os alunos, no momento presencial, né, foram realizados na diretoria, alunos das diversas escolas participantes, e aqui os professores participantes de 2017.
E 2019 nós estamos aqui já a segunda jornada de matemática, né? São os troféus e medalhas da época, né? Da segunda jornada de 2019. Aqui nós temos o registro de participantes, de alunos no primeiro dia. Aqui, o segundo dia, temos algumas escolas, alguns professores que já conhecem e já participam, já conhecem todo o nosso engajamento da jornada de matemática, já estão acostumados a desenvolver essa ação na escola. E aqui nós temos aqui o registro do terceiro dia, tanto de alunos como de professores também. Por isso, então, nós contamos mais uma vez com você, professor, para que possa engajar e desenvolver essa ação na escola. Aqui nós temos um registro, um recorte da participação dos professores nas formações, aqui na banca corretora, fazendo análise na correção da segunda jornada de matemática. Aqui nós temos um recorte da fase final, que ocorreu na diretoria no final do ano passado, outubro, novembro, são as escolas finalistas que estavam presentes, e aqui a escola finalista, que foi a escola Ekel de Tavares, todos os alunos e a participação da equipe, né? E para esse ano aqui nós fizemos uma adequação ao regulamento, mas como também nós não tivemos a oportunidade de nos reunirmos presencialmente, nós também nos reunimos de forma remota, né? Aqui alguns professores que puderam participar com a gente nesse dia, na adequação desse regulamento para 2020, e aqui eu tenho outro recorte também, né, de todos os professores. Muito obrigado a todos os professores que nos ajudaram a contribuir, e nós também agradecemos também você, professor, professora, coordenador, diretor, que nos auxilie, que nos fortaleça nessa questão, nessa ação da jornada de matemática. Antes de ir embora, nós vamos passar a palavra para a Michele. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês de uma forma bem fácil, para vocês poderem navegar no nosso blog, e que logo mais vai ser disponibilizado o link para vocês poderem ter o acesso. Então, aqui nós temos a terceira jornada da matemática, que é nos finais e ensino médio. O primeiro link é nós colocamos no início uma introdução, né, do que seria a jornada da matemática. Temos as escolas participantes dos anos finais e do ensino médio, né? Nonos anos e primeiro, segundo e terceiro ano. O segundo link é as orientações para os professores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o regulamento da jornada, que foi um pouquinho sobre o que o Carlos e a Amélia acabou de falar para vocês. Vocês vão ter acesso ao regulamento total. E agora das atividades. Tem as atividades do ensino fundamental, que é dos nonos anos. Como que nós fizemos aqui? Tá separado por escola. Então, vocês podem procurar a escola, cada um procura a sua escola. Por exemplo, vou clicar aqui no Armando Gomes. Então, você entrando aqui no Armando Gomes, você já pode clicar em atividade 1. Você clicando na atividade 1, já vai entrar para o aluno poder responder. Já está no formulário do Google, né? O Google Forms. Ele vai ter a opção, ele vai colocar o nome e a série ou a turma dele e vai selecionar as respostas das questões e enviar. Assim que ele enviar as questões, já vai sair uma resposta para ele da quantidade de questões que ele acertou. Não vai sair qual é a resposta certa, mas vai sair das 6 questões, quantas que ele conseguiu acertar. Aqui no início, antes das escolas, a gente deixou uma atividade em PDF, que é aquela atividade impressa para os alunos que não têm acesso à internet, né? Que eles vão ter que buscar atividade impressa na escola. Então, tanto nos anos finais, como aqui também, no ensino médio, atividade impressa e separado por escolas. Aqui, quando você clica na escola, no ensino médio, por exemplo, Aracy Zebral, nós separamos as escolas
por série. Então, eu vou ter a atividade da primeira série do ensino médio, a atividade da segunda série do ensino médio e a atividade da terceira série do ensino médio. Da mesma maneira, clicando na atividade, vai abrir o formulário, ele vai preencher e no final a quantidade de acertos que ele teve. Tá ok? Muito bem, então o blog ele está bem dinâmico, não é, professor, professora, Amélia, Michele, o blog está de uma maneira dinâmica, clara, objetiva, faz com que antes de você utilizar, você professor, você coordenador, que você faça uma análise, faça os testes antes, para que possa utilizar. E no caso, foi falado lá anteriormente, né, que o aluno pode ter um prazo para responder essas questões, né? E ele mesmo pode visualizar ou ele tem que esperar a escola abrir e disponibilizar para ele? Ou a sua própria escola? Ele só vai ter a quantidade de acertos que ele teve na prova total, mas ele não sabe quais são as respostas corretas. As respostas corretas só nós temos acesso, que depois a gente vai estar enviando para as escolas, né, Amélia? Então o professor também terá essas respostas. Nós vamos gerar a planilha e o relatório que nós vamos enviar depois para as escolas. Legal, então vai ter uma planilha e o professor também, ele poderá analisar juntamente com a planilha todas essas questões e ter um desdobramento, até mesmo ele desenvolver uma ação complementar na escola, caso ele ache. Sim. Isso, realmente, Carlos, é isso mesmo. Então, eu acredito também que com o blog, ele está assim, bem simples, bem claro. Então, eu acho assim, que não vai ter dificuldade. Mas caso o professor tenha dificuldade, ele poderá nos ligar ou enviar e-mail para a gente tirar essas dúvidas, tá? Muito bem, então ele pode enviar o e-mail para o e-mail institucional do Núcleo Pedagógico, como ele também pode encaminhar para o blog da Jornada de Matemática. E lembrando uma coisa que eu esqueci de falar, talvez, as referências dessas questões, elas são as questões das APs do Saresp de edições anteriores, tudo bem, professores? Então são referências a APs desde 2011 e Saresp desde 2012. Então são recortes dessas habilidades, tudo bem? Nós agradecemos a sua participação. Vocês querem complementar mais um pouquinho? Não, só realmente bem lembrado, Carlos, né? Falar sobre as referências, né? Sempre nós vamos utilizar questões do Saresp e das APs, tá? Então, muito bem lembrado. Eu também quero aqui já aproveitar, tá? Dá licença, Michele, Carlos, agradecer a todos os professores e professoras, né, que participaram aí conosco. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição e contamos realmente com a participação de vocês, tá? Então, até a próxima para vocês. Muito bem, agradecendo a participação de todos e todos tenham uma ótima semana. Muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Estamos à disposição sempre que necessário. Tchau. Tchau.